Queridos, nós vamos continuar com o tema, tem sido bênção. Nós temos falado aqui, hoje é a parte 6, e que Deus nos dê graça, nesses breves momentos, de compartilhar sobre juntas e ligamentos. Então, essa unidade no Espírito é o o projeto de Deus, né? É o projeto de Deus. Juntas e ligamentos é que todos aqueles que estão no Espírito, aqui em Curitiba, em São Paulo, no mundo inteiro, há uma unidade que lá no céu vai ser percebida. Quando um membro é honrado, todo o corpo é. Se a igreja lá da Singapura tiver um avivamento, se eu tiver em comunhão com eles, isso virá sobre mim. Se uma igreja lá cresce e ganha membros, isso deve ser a minha alegria, porque o corpo de Cristo é um só. Então, a unidade, diz lá em Efésios, ela só é possível no Espírito, né? Água e óleo não se misturam. Então, quando nós compreendemos que esse é um chamado coletivo, juntas e ligamentos, mas ele é primeiramente individual, porque se eu compreendo o projeto de Deus, que é a oração de Jesus lá em João 17, é: Pai, eu oro para que eles sejam um. Essa é a oração de Jesus, no Espírito. Aí ele diz assim, ó: eu oro para que eles sejam um, para que o mundo saiba que o Senhor está em mim. Quer dizer, a revelação completa de Cristo virá através de uma igreja espiritual. E eu compreendendo isso, eu posso cooperar com a minha parte. A Bíblia diz: no que depender de você, tenha paz com todos. Então, o que vai acontecer é, nos foi concedido andar nessa comunhão com Deus e com todos juntos e ligamentos e crescer. Como ontem o pastor falou, nos foi concedido as condições. E muitas vezes nós estamos vivendo segundo a nossa imperfeição. Por exemplo, a pessoa erra, pede perdão, mas ela diz: porque eu sou indigno, eu não mereço. Essa questão de se ver segundo a carne. Paulo diz que a ninguém eu olho segundo a sua condição humana, mas segundo o que Cristo é nela. Então, isto é um mistério. Veja bem, quando eu começar a entender Cristo em nós, esperança da glória, que apesar de ser imperfeito, o sangue lida com a minha imperfeição, cobre a minha imperfeição. Tanto é que quando você teme a Deus, os seus defeitos ninguém vê, porque o sangue cobre. E o que aparece é o quê? O fruto do Espírito, a perfeição do Senhor. As pessoas nos veem bem melhor do que nós somos, na nossa condição humana. Por quê? Porque o Espírito faz isso. O sangue cobre a tua imperfeição e o Espírito flui a perfeição dele, para a glória do Senhor. Não fosse assim, amados. Então nós, aos poucos, quando a gente vai juntando, sabe? Juntas e ligamentos, formam um exército. A Bíblia diz: quando eu tomar o lugar determinado, julgarei retamente. O que acontece? À medida em que nós vamos nos humilhando para ser um, isso, renúncia, perdão, essa capacidade de sofrer, como na arca, um tinha que sofrer o cheiro lá. Então, quando eu sou humilde o suficiente para suportar a fraqueza do irmão, se compadecer dele, continuar intercedendo por ele, acreditando nele, isso vai fazer com que o Senhor, essa atitude de humildade, onde eu me coloco como resposta de juntos e ligamentos, ele vai abrir meu entendimento. E eu vou esperar, isso é inédito, o que a perfeição pode fazer. Quando eu orar, eu não vou mais ver se eu não começar, estou em perfeição, mas se eu começar a ser juntos e ligamentos, o Senhor vai também tirar essa consciência da minha imperfeição. À medida que eu uso com outra, que Deus vai usar comigo. Não que eu estou aqui alisando os teus erros, suas falhas, não, eu cubro com oração, eu compadeço. Mas quando eu não levo tão em conta a tua imperfeição e vejo você em Cristo perfeita, quando eu for orar, eu começaria a ver o quê? Que a perfeição está fluindo através de mim, e vou esperar o quê? Resultados perfeitos. Então, você depende do que você faz ao outro para você avançar. Quer dizer, você está construindo seu futuro com a medida que você usa com os outros. Você está se tolhendo ou avançando, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. Quando nós compreendemos que eu consegui essa sabedoria de juntas e ligamentos,
eu quando orar, eu vou esperar o resultado do perfeito. Agora imagine, você orar e dizer, Senhor, se eu merecer, opere através de mim uma cura na vida dessa pessoa. Pai, eu sei que eu não orei muito essa semana, tinha um dia corrido, até fiquei meio chateado, mas sabe, Pai, faz alguma coisa aqui. Você vê, eu estou colocando a minha imperfeição, a minha limitação, e aí o resultado vai ser o quê? Muito limitado. Não é verdade? Agora, quando eu me torno juntas e ligamentos, a minha expectativa será o resultado do perfeito. Eu tenho certeza que não importa quem eu sou, segundo a condição humana, está tragado, coberto com o sangue de Jesus, e o perfeito vai produzir obras perfeitas. Aí, por exemplo, o que o perfeito pode fazer numa crise, como aconteceu com José? Aí, a minha expectativa vai crescer tanto, que a fé é assim, se você amplia a visão, a unção aumenta. Quando você começar a se colocar nessa posição de juntas e ligamentos, não importa o preço, porque para ser juntas e ligamentos, você vai ter que perdoar muita coisa, relevar muita coisa, interceder muita coisa, abençoar muita coisa, entendeu? Quando você for generoso, a alma generosa, ela vai crescer em gordura, mas é no sentido de gordura de unção. Quando a gente começa a ter juntas e ligamentos, Deus começa a dar essa expectativa maior. Por exemplo, quando Moisés estava diante de Faraó, ele esperava resultados divinos, não resultados que o próprio Moisés podia produzir. Aqui está. Diz que lá em Atos 19:11 que Deus pela mão de Paulo fazia sinais extraordinários. Quando você sofre com Cristo você reina. E nós fugimos do sofrimento, nós gostamos de nos proteger. E quando nós aceitamos esse sofrimento de juntas e ligamentos, Deus começará a colocar o colírio em nós e nós começaremos a esperar resultados perfeitos. Você vai esperar o resultado de Deus na sua imposição de mãos, o resultado de Deus na sua oração, o crescimento que Deus pode produzir, a prosperidade, a saúde. Aí, você honrou o Senhor, Ele vai te honrar. Diz que Deus responde com paz. Essa medida, essa entrega, que é sofrimento, que é mais ou menos um tomar a cruz e seguir a Cristo, tem consigo em volta a revelação. Essa revelação que vem como resposta desse sofrimento voluntário, por amor, com alegria. Porque, tá bom, então tá, não tem galardão. Mas o que eu fizer pro Senhor, como ao Senhor, por amor, com alegria, será recebido como cheiro suave. E o que Deus faz? Revelação. Porque Deus esconde dos soberbos e revela aos humildes, os seus amigos íntimos. E Jesus diz, vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, esta prontidão de ser juntas e ligamentos, ela é muito rara e na verdade não é incentivada, porque Satanás sabe que aonde alguém se dispor a ser juntas e ligamentos, vai responder a Jesus, João 17, que eles sejam um. O diabo odeia a unidade, porque ali o Senhor derrama a bênção. Então o diabo vai fazer com que muitas lideranças se levantem, incentivando e estimulando a individualidade. Você vai ali para a tua bênção, você vai ali para a tua campanha, porque é o dia que você vai pregar ou louvar, é a tua escala. Você vai ali para desfilar o seu vestido novo, para analisar o louvor do outro, ou julgar o outro, ou você vai para você. Paulo dizia, a reunião de vocês vai para pior, porque vocês não tomam a ceia para o Senhor, mas vocês vão ali para vocês mesmos e tomam sua própria ceia, de forma que um come um monte de pão e o outro sai com fome. Quer dizer, essa é sem dúvida, irmãos, a cunha de Satanás na igreja moderna, a individualidade. Bom dia, Deus abençoe, irmão. A individualidade, até onde é vantajoso para mim, confortável para mim, lucrativo para mim, que seja, eu quero assim,
o máximo que Deus puder me dar, com o menor esforço possível, com o menor envolvimento possível. Vou ali uma vez por mês, se for possível, né? Como o irmão pregou, como seria a tua igreja se todo mundo fosse igual a você, né? Quando eu começo a compreender que este envolvimento, por amor, com alegria, tem todo esse negócio, sabe? Vai colocando assim, você quer fazer, a pessoa tem um problema no coração e troca o coração, né? Ah, tem que estar todos os fiozinhos ligadinhos, veia com veia, horta com horta, água poda, entendeu? Tem todos os detalhezinhos, irmão, junto a esses ligamentos. Entender que o Senhor quer que nós sejamos juntos a esses ligamentos. Fazer como para Ele, não para pessoas. Com humildade, pela graça. Por amor, com alegria. Quando junta tudo isso, Deus fala assim, você está na posição da revelação. Aí, você vai orar como corpo. Porque você se sujeitou a ser juntas e ligamentos. Quando você orar, você esperará o resultado do perfeito. Paulo não se assustava, nem Pedro, nem João, quando eles oravam e o resultado divino acontecia. Eles não esperavam um resultado humano, intelectual. Quando Paulo pregava, ele esperava que a perfeição de Deus se manifestasse. E isso não impressionava, porque isso era o que ele esperava. Por quê? Isso é lucidez. Quando eu aceito ser juntos e ligamentos, o Senhor me mostrará que eu, como corpo, posso liberar o perfeito. Aí, no meio de uma crise, eu não espero o quanto que eu tenho na conta bancária, ou quanto eu posso produzir. Como o pastor Andrew falou assim, olha, irmãos, todo dia eu vou dormir, e a dívida, não, o compromisso que eu tenho na igreja, todos os dias é $200 mil. Entre televisão, rádio, então todos os dias é 200 mil, 200 mil, 200 mil, 200 mil, isso todos os dias, e eu durmo tranquilo, porque Deus pode colocar $200 mil na conta, e tocar no mundo inteiro, e de forma que nunca tem faltado. Então, se imagine você ter uma dívida de $200 mil, que isso responde mais ou menos R$600 mil, todos os dias você tivesse R$600 mil de compromisso. Mas o que ele espera? Como você vai esperar o resultado do divino se você vem no culto para você? Se você vem no culto para a sua campanha e para os seus interesses seculares, nunca você vai chegar a essa revelação. Mas quando nós chegamos a entender o que é ser igreja e nos posicionamos e juntamos juntas com juntas, medulas com medulas, ali a unidade, porque a unidade é assim, irmãos. Você está com unidade com alguém no espírito lá na Coreia, mas não está em unidade com o irmão que está na carne aqui do teu lado. Você recebe a revelação, ele não recebe. Ele recebe a revelação, você não recebe. E aí você se compadece. A Bíblia diz, compadece-se daqueles que estão duvidosos. Porque se você não se compadece, você julga. E se você julga, a Bíblia diz, aquele que despreza o seu irmão peca. É uma linha muito tênue. Ou você é bom ou você é mau. Ou você está com Deus ou está com capeta. Ou você está liberando, Deus está liberando demônio. É isso aí. E nós somos provados. O que vemos quando nós compreendemos que nos foi concedido poder para andar em ressurreição. Porque eu e você somos do céu, embora aqui na terra. Somos cidadãos celestiais, assentados à direita do Senhor. Efésios 2,6. E como cidadãos celestiais, se nós nos submetermos, e nos submetermos, e nos humilharmos, e nos submetermos, e nos humilharmos, Deus dá a revelação aos humildes, você vai esperar resultados divinos. Estava ouvindo o pastor pregar, Gary Carpenter, que falou de Alexandre Doyle. No final, Alexandre Doyle achou que era o cara, mandou fazer um trono, e falou assim, eu sou Elias que devia de vir. Então o cara pirou o cabeção. O cara terminou mal. Então se você ler o livro Generais de Deus, fala sobre Alexandre Doyle. Só que a gente tem que tirar a palha, que é a parte humana, e ver a parte espiritual. Alexandre Doyle é aquele que falava assim, tumor, salte aqui no chão agora. E ele saltava. Um homem que realizou milagres que não havia se visto na igreja até a época dele. Então, é uma pessoa que impressionou John D. Lake, que passou a ver e estudar a vida de Alexandre Doyle e depois ver a cura divina. E ninguém tem registrado tantas curas divinas como John D. Lake, que foi alguém que observou Alexandre Doyle, olhou as falhas dele e descarta isso é escama de peixe. Porque se você comer um peixe, pôr tudo na boca, você morre.
Você tira a cabeça, tira o rabo, tira a escama, só pega o filezinho. Então, isso que nós vemos quando a pessoa começa bem, melhor é que ela termine excelente. Aí tá, melhor o fim do que o começo. Mas a grande maioria não. Se você ler o livro Generais de Deus, de lá 6 terminaram mal. Começaram bem e terminaram mal. Porque o ser humano tem a tendência de quando começa a ver os resultados divinos, a pessoa fazer como Moisés, porventura eu e Arão tiraremos. A pessoa começa a achar que tem, porque eu jejuo, porque eu sou inteligente, porque eu sou bonzinho. Sempre mistura a lama, né, com a glória. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a glória seja dele. E quando toda a glória vai para ele, isso é obra de ouro, pedra preciosa. Mas geralmente o homem não sabe lidar com o sucesso. Sabe como é? O sucesso é mais perigoso do que o momento de crise e sofrimento. Davi, no momento de perseguição e crise e falta, ele soube adorar o Senhor. Mas quando ele estava no palácio, ele já cobiçou a mulher do vizinho. Nós vemos que quando aquele rei estava doente, orou Ezequias, Deus teve com ele na doença, curou ele, prolongou ele. Mas assim que Deus prolongou ele, que prosperou ele, ele pegou o palácio e disse, olha aqui e tal, e mostrou para os... Então, as pessoas não sabem lidar com frutos abundantes, com abundância, com prosperidade, com saúde física, né? As pessoas não sabem lidar com isso. Mas se nós formos humildes, Deus não só nos dará a abundância, como nos dará sabedoria para lidar. Você veja, Humberto, que a Bíblia diz assim, que lá no mesmo capítulo, que muitos têm riqueza, mas não têm saúde nem paz para comer, que isso é aflição. E no mesmo capítulo diz assim, aquele que Deus deu riqueza e deu prazer, alegria para comer, para beber, para gozar, isso é dom de Deus. Ou seja, Deus dá a abundância, e a bênção de Deus não acrescenta dores, e nos dá sabedoria para lidar com a abundância. Para não ser destruído por idolatria, nem deixar com que os outros te idolatrem e nem você se auto-idolatrar. Porque tem aquele que se acha, né, a última bolachinha do pacote, né? Só ele tem a revelação, só ele prega, só a igreja dele é abençoada, o Espírito Santo só está naquela igreja. Então, quando a pessoa começa a se inchar, né, e se achar, ela está se perdendo. Porque a coisa bonita, amados, é o divino fluindo no vaso de barro e o vaso de barro ter gratidão, reconhecer o divino, esperar o divino, mas se reconhecer barro. Isso aí é coisa raríssima. Aqui está a obra de ouro e pedra preciosa. Deus te conduzir ao máximo que Ele pode da sabedoria, da prosperidade, da unção, dos dons, e você continuar vendo-se como uma pessoa comum, porque somos comuns. Nossa condição humana, não somos nada absolutamente melhor do que ninguém. Quem que nos diferencia de qualquer outra pessoa? Tudo que nós temos recebido do Senhor. Não podemos agir como se não tivéssemos recebido. Porque se recebemos, temos que ter a humildade de dizer, eu recebi. Porque nada nos diferencia. Não há nenhuma diferença entre nós e o ímpio lá fora. A diferença é que ele não tem o Espírito e nós temos. Né? E as pessoas agem como se não tivessem recebido de Deus. Não, é porque eu sou inteligente. Sabe? Eu ajo como se não tivesse recebido, mas como se tivesse produzido isso pelo meu intelecto. Sabe por que a igreja vai bem? Porque eu sou um homem de consagração, um homem que prega bem. Ele age como quem não tem recebido. E ele se diferencia dos outros como se ele fosse alguém que fosse melhor, quando na verdade tudo que ele tem ele recebeu. Porque ninguém pode ter nada que não venha do alto. E nesse texto de juntos e ligamentos quando você coopera com excelência, você ajuda os que não chegaram até o seu desempenho, isso é grande sabedoria. Porque a tendência é essa, velho. Você enxerga nível 8. Isso é uma tendência. Agora estou falando nós como exceções, tá? A tendência é você enxerga no nível 8. Você não suporta alguém que está no nível 7 e não está enxergando no nível 8. Como é que pode? Isso é tão óbvio. Olha aí. A tendência nossa é não se compadecer, é julgar, é criticar e dizer seu burro. E usar o que Deus nos dá para julgar, criticar, ofender, maltratar e escarnecer. Porque a luz foi dada não para escarnecer das trevas, mas para dissipá-las. Então, é raro alguém, porque Jesus sendo Deus se fez servo de Deus. Por isso que é maravilhoso. É um exemplo. Filipenses 3 fala sobre isso. Nós devemos ter essa mesma posição. Nada fazendo por contenda nem por vanglória. Quando você começa a descer, Deus começa a te honrar. E quando Deus começa a te honrar, a pessoa para de descer. Aí ela começa a dizer,
É triste, irmãos, começar bem e terminar mal, mas que nós possamos ser exceção. Se você está no nível 8 e a pessoa no nível 7, por que Deus colocou você no nível 8? Para ajudar. Eita, que descoberta tremenda. Então toda a sabedoria que Deus me dá é para servir o corpo, não é para ganhar dinheiro e se aparecer. E todos os dons que Deus me dá é para servir o corpo humildemente. E o que a mão direita dá, a esquerda não tocar trombeta. Então tudo que eu tenho é só para servir como ao Senhor, com humildade, e lavar os pés dos outros, e achar isso muito natural. Puxa, vai para o nível 9. Vai para o nível 10. Mas o diabo é astuto, ele tem uma arma para cada nível. New level, new devil. Cada novo nível ele tem um novo demônio. Você está no nível 8, mas as pessoas não oram como você ora. Quem que lê a Bíblia como você lê? Quem é que tem essa agilidade de raciocínio? Quem é que tem um coração bom que nem o seu? Quem que oferta como você? Quem é que evangeliza como você? É mesmo. Pronto, caiu. Quando a gente atribui glória, uma lasquinha da glória, explode tudo. É quimicamente explosivo. A glória você tem que devolver rápido. Se ficar com ela, Deus não divide glória, né? Então, é difícil ter uma pessoa glorificada e dizer: isso não sou eu. Que sabedoria é essa? Não sou eu. Aquela tentaçãozinha de dizer: sou bom cristão, né? Tenho feito a minha parte. Uma lasquinha da glória fez com que Deus estava apenas começando. Deus estava dando uma gotinha da sua revelação. Está começando ali alguma coisa boa ali. Pronto, estragou, perdeu. Vamos começar com outro, acha um Davi aí que saiu, já estragou. É assim, irmãos. O ser humano não sabe lidar com a abundância. O Senhor começa, ele tem uma cachoeira, ele começa com uma gota, a pessoa já começa a se impressionar e dizer: porque... E tudo que Deus nos dá, se nós vamos pegar aquela coroa e colocar aos pés do Senhor, a gente já começa a achar que é o coroado do céu, né? Minha coroa do céu, né? Já é melhor que a outra, já brilha mais que a outra. Então, quando você se aceita ser juntas e ligamentos, quando esse osso aceita ficar aqui, porque ele ficando aqui, ele está ajudando todo o corpo, e ninguém está dizendo: parabéns, ossinho, hein? Se não fosse você, quer uma medalha essa semana? Porque você ficou aqui, né? Vamos fazer um bolo para esse ossinho que ficou. Não, ele fica aqui. Está ajudando todo o corpo. Tem dedo que você não mexe nada, mas na hora que você precisar, então o corpo está aqui, servindo de forma humilde. E é uma humildade servir ao outro, sem nenhum reconhecimento, a não ser do Senhor. E está ali de prontidão para cooperar. Porque o rim coopera com o fígado, que coopera com o pulmão, que coopera com o coração, e tudo isso coopera para a saúde do corpo. E tudo isso tem galardão da parte do Senhor. Mas o fígado não é melhor que o coração, e o coração não é melhor que o pulmão. Todos têm a sua utilidade, e Deus criou conforme Ele quis. De forma que se comparar é tolice. Porque se o irmão tiver um nível a mais que você, ele pode ser um incentivo para você. Mas pode ser uma inveja para você. Aí vai depender da carne e do espírito. Se o homem for espiritual, ele verá o outro como incentivo. Eu vou chegar lá e ainda vou passar. Mas o carnal diz assim: miserável, por que Deus opera na vida dele e não opera na minha? Por que o ministério dele cresce e o meu não cresce? Assim. Aí os olhos são maus, os olhos são bons, depende. E se o outro vê o outro num nível inferior, seu miserável, você não cresce, você é não espiritual, o que está acontecendo com você? Por que você não vai para frente? Quer dizer, cobrando o comportamento, nós não vamos fazer ninguém avançar. O que nós podemos fazer é nutrir com graça, com paciência, diz que pela perseverança e persuade os príncipes. Aos poucos aquela pessoa vai crescer. E o crescimento dela, que ela não reconheceu que veio da tua oração, do teu exemplo, e não precisa mesmo, porque você está esperando isso, Deus viu, Deus vai recompensar. E aquele que é fiel no pouco, porque tudo que você derramar na vida do irmão, Deus vai derramar sobre a sua vida de forma transbordante. O irmão não vai reconhecer, nem vai devolver nada disso. Você não está esperando mesmo? Ninguém é a nossa fonte, né? Você está fazendo para o Senhor. Mas tudo que você semear na vida do teu irmão, Deus fará com que
haja na sua vida em abundância. Isso é uma lei espiritual. Tanto que a pessoa que ela é rabugenta com os outros, ela vai se tornar rabugenta com ela mesma logo, logo. É ou não é, mas uma pessoa que ela é crítica com os outros, essa crítica vai vir para cima dela. Então nós precisamos compreender que há uma matemática espiritual e nós podemos ser sábios. Se eu for muito duro com você, eu vou ser muito duro comigo, isso vai afetar a minha saúde. Entende? Agora, se eu for compassivo com você, a compaixão de Deus vai me sarar. Então, tudo é oportunidades. A vida está cheia de oportunidade. A oportunidade vai perdoar, para interceder, para abençoar, para relevar, para ajudar, para suportar. Suportar não é dar suporte, tá? Eu te ajudo, tá? Andar que você não está conseguindo. Colossenses 3, 1 ao 3. O versículo antes de abrir, né? Isso foi só uma introdução, amados. Vamos lá. Colossenses 3, 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, amém? Quem crê nisso? Nos foi concedido andar em ressurreição. Eles pensai nas coisas do alto, porque você já está morto para esta vida carnal e, diz no 3, né? A tua vida está escondida em Cristo, em Deus. Então você está escondido dentro de Deus. E Deus está dentro de você. Ninguém pode te tocar, diz lá em 1 João. Quando nós compreendermos, amados, que nos foi concedido andar em ressurreição, nós começaremos a esperar resultados extraordinários, porque o perfeito não faz obras imperfeitas. E viu Deus que tudo que fez era muito bom. É impossível você pôr a mão e esperar resultados imperfeitos. Quando você for juntas e ligamentos, Deus abrirá os seus olhos e você esperará perfeição nas suas finanças, perfeição na sua família, perfeição no seu ministério, perfeição no seu intelecto, perfeição na sua saúde. Você começará a esperar, e a fé é a certeza do que se espera. O que você espera é o que você terá. Aí você começará a receber e começará a ver o que? A perfeição. E as pessoas ficarão impactadas. Como pode no mundo caído como esse a perfeição? Aonde há trevas, a luz vai brilhar muito forte. Qualquer perfeiçãozinha mental vai impactar. E aí é muito importante você dizer como Pedro: não sou eu, não é minha consagração, não é minha leitura bíblica, é o Senhor. Enquanto você está dando glória, a glória está descendo, né? Hebreus 6:5. Então Jesus na cruz, ele nos concedeu a condição para andar em ressurreição, como ressurretos dentro do mundo. Agora veja, se você desce do céu a essa terra, você acha que seu desempenho vai ser igual dos que estão sobre a crise, influenciados pela crise, pensando na crise, sujeitos à crise? Ou você, como cidadão celestial, diz assim: meu Deus é o Deus do ouro da prata. Ele pode transformar esse paralelepípedo num ouro, um diamante. Assim como ele colocou um dinheiro na boca do peixe. Deus, aonde você não vê saída, Deus vê 1.000.001 saída. E quando você começar a ser corpo, porque veja bem, o que eu estou pensando, o Guilherme não pode pensar, não pode saber. Mas se ele for parte do meu corpo, todas as informações ele saberá. Quando eu sou o corpo de Cristo, eu começarei a receber essas informações que o carnal não recebe. Se eu for humilde para entrar no Espírito, eu começarei a receber as revelações porque o Espírito ele não testifica com nossos ouvidos, nem com os nossos olhos, ele testifica com o nosso Espírito. É grande o galardão de entrar e andar no Espírito, mas é grande a batalha para conseguir romper isso aí. Porque os demônios sabem que se você entrar na dimensão do Espírito, você sai da dimensão da esterilidade para a dimensão da frutificação. O diabo sabe disso. Você vai entrar na dimensão das revelações. Você pode ver que do lado de Jesus há um monte de gente e só ele estava recebendo as revelações, só ele. Ele sabia tudo da agenda do Pai, tudo que Deus ia fazer. Lá em João 5, 19 e 30, ele diz: tudo que o Pai me mostra eu faço, tudo que meu Pai fala eu falo. Isso é uma coisa extraordinária, é uma dimensão. Ressurreição. Aqui em Hebreus 6,5 fala experimentar os poderes das eras vindouras, ou seja, fora do tempo e espaço, a dimensão da perfeição, aqueles poderes das eras vindouras, onde Deus fará novos céus e nova terra, você pode experimentar isso. É o que diz Hebreus 6,5.
experimentar a sabedoria celestial nessa terra. Você já pensou? Experimentar a saúde divina. Porque assim como John D. Lake colocava as bactérias e orava, e ele diz: a lei do Espírito de vida que está em mim mata esses germes. Jesus Cristo, no seu corpo físico, a lei do Espírito de vida fazia com que ele não se enfermasse. Quando a bactéria vinha, a lei do Espírito de vida matava. Então, ele disse: ninguém pode me matar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar minha vida, porque senão eu vou viver para sempre. Não tem como a morte me matar, porque a lei do Espírito de vida. Se você tiver na intensidade máxima, você não vai morrer de doença. Deus vai tirar o teu sopro e você vai partir. Porque não tem como a doença te pegar, porque você vai estar com tanta saúde divina, com tanta perfeição divina, que vai ser difícil alguma coisa dar errado. Aparentemente você será desafiado, haverá desafios, como todos aqui passaram. Mas eram apenas miragens, porque tudo isso aí desabou. Como diz Josué, nem o inimigo ficará em pé diante de você. A eficácia divina dá conta de tudo. Operando Deus, quem impedirá? Agora, imagine Deus tomando conta desse teu problema. Que chances tem esse teu problema? Diga para mim, agora me analise. Se Deus tomar conta de você, porque é o primeiro ponto. Se Deus tomar conta de você, Ele vai tomar conta das circunstâncias. É ou não é? Agora, se Deus tomar conta da tua vida financeira, o que você acha que vai acontecer, irmão? Pensa, Deus, o Todo-Poderoso, se Ele tomar conta da tua vida financeira, o que vai acontecer? Ah, pastor, vai ter uma moedinha contada aí, uma dificuldade, que Deus deve estar em apoio. Se Deus cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua família, do seu ministério, do seu intelecto, do seu impor de mão, se Deus, na sua perfeição, tomar conta, o que vai acontecer? Resultados extraordinários. Porque Deus não sabe fazer nada imperfeito. Se Ele tentar, Ele não vai conseguir. Deus, Ele não consegue fazer nada imperfeito. Assim, tipo, ele é perfeito e tudo que sai dele é muito bom. Se Ele tentar, Ele não consegue. Pô, irmão, eu vou tentar não curar essa pessoa. Não tem. A misericórdia vai passar e vai curar. Não tem jeito. É impossível Deus falhar. É impossível Deus não operar o excelente. Porque cada um dá o que tem em si. É impossível produzir uma voz de criança. Eu não consigo. Se eu tentar, vai ficar artificial. Porque o que você é, sai de você, esse é o seu fruto. Então Deus, sendo perfeito, é impossível sair dele algo que não seja abundância, superabundância, transbordante. É impossível sair de Jeová Rafá algo que seja assim: não vou curar. Não tem como. Porque a sua própria natureza está fluindo. Agora imagine nós tomados por essa natureza. Porque essa natureza já está no nosso espírito. Mas se houver o quebrantamento do espírito, passará para a alma e da alma fluirá pelo corpo. Aí está. Romanos 6,13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, como vivo dentre os mortos. Então, você tem o poder dos séculos vindouros. Você é ressurreto dentre os mortos. Para julgar os mortos, ridicularizar os mortos, apontar os mortos, se comparar com os mortos, mostrar para os mortos que você está vivo. Não, para ressuscitar os mortos. O que Deus disse para Ezequiel, você entender que toda a Bíblia é você, irmãos, é você, não é Ezequiel, não é Jonas, é você. Quando Deus falou para Ezequiel falar para um monte de ossos secos, Ele está falando: ei, você vai ressuscitar esse mundo. Não é só ressuscitar aquele que morreu no hospital, não, é ressuscitá-lo espiritualmente, que eles estão mortos em delitos e pecados. Poder de ressuscitar, lá em Atos 26:16, diz assim: eu te dou o poder de tirá-los do império das trevas e trazê-los para a luz, de abrir os olhos deles. Há um poder e uma eficácia. Só nós dizemos: essa cabeça dele é tão dura, eu não consigo colocar nada nessa cachola. Quando você pensa, isso está falando: a minha condição humana é que conta nesta conversação. Eu vou conversar com o meu irmão aqui e vamos, dentro da minha condição humana, ajudá-lo. Agora, quando eu for junto a esses ligamentos, eu direi: a perfeição de Deus vai falar através de mim. E como disse Humberto ontem na oração, o que eu não consegui falar, Deus vai consertar e vai falar na sequência, e vai ficar atrás dele por dias e dias até completar a mensagem que eu não consegui falar. Humberto chega lá para o Humbertinho e fala assim: ô meu filho tal. Aí diz assim: fica tranquilo, Humberto, porque o teu fruto vem de mim, o teu ganho é consagrado a mim,
Você fez uma semeadura. Agora, o que planta e o que rega não é um só, mas o que dá o crescimento é Deus. Aí ele diz assim: agora, Humberto, veja o que eu vou fazer em cima dessa tua frase. Que entrou no menino. Agora eu vou trabalhar a semana inteira. Vou confirmar. Vou enviar pessoas. Pai, aquilo que o senhor falou lá. Deus é tremendo, irmãos. Move céus, terra, anjos e faz tudo. Havia até o capeta. Acaba participando disso aí sem perceber. Então, o que vemos é a percepção do perfeito é para os humildes. Quanto aos soberbos, está limitado ao que é o que sabe. É para a tua própria glória? Então vai. Quando você for pregar, você vai estar circunscrito no: eu vou pregar o que eu sei, o que eu decorei, e vai ter o resultado do que eu falei. É miserável, é isso que você é isso que você vai ser. Enquanto você não for juntas e ligamentos, o teu resultado será medíocre. Mas quando você for juntas e ligamentos, você esperará o perfeito e verá o perfeito em ação. E isso é o que nós somos chamados, 1 Pedro 2,9, para liberar as grandezas de Deus. Agora, a fé é a certeza do que se espera. Pergunte para 100 pregadores falsos humildes: você libera a perfeição de Deus? Não, pastor, a gente é religioso, né? Faço o que posso, né? Na minha humilde tentativa, a gente faz a obra, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. A gente é vaso de barro, a gente é um pobre miserável lavado no sangue de Jesus, né, pastor? Vai com essa teologia que você vai longe, vai gerar cegos que nem você. De 100 pregadores, se você achar um que espera a perfeição divina fluindo, é muito. Porque a grande maioria não é juntas e ligamentos. Enquanto o homem não descer, é que a revelação está lá nos pés e a pessoa está lá em pezão. Quando ela coloca o rosto no pó, pastor Geraldo, ali está a revelação. A revelação ela está para os humildes. E eu agora, porque eu estou vendo, porque eu estou sabendo. Enquanto o homem é grande, a revelação está lá embaixo. É quando eu reconheço a minha falência segundo a minha condição humana. Porque os homens que mais operaram milagres e fizeram revoluções nessa terra, eles tinham duas consciências tremendas. A consciência de quem Cristo era neles e quem eles eram segundo a sua condição humana. Essas duas coisas nos mantêm arrependidos, humildes, cobertos com o sangue, dependente do Espírito. Porque se eu começar apenas a ver Cristo em mim, eu vou dizer, é claro, mas eu já me folgo. Eu tenho que lembrar quem eu sou na minha condição humana. Que eu sou pó. Que eu não vigiar, eu caio em tentação. Paulo diz, eu cuido para que pregando aos outros eu mesmo não seja desqualificado no final. Então, esse conhecimento de quem eu sou em Cristo e quem eu sou na minha condição humana, isso me manterá humilde, isso me manterá frutífero. Então, eles tinham um profundo conhecimento de que eles não eram nada em si mesmos. Absolutamente ninguém melhor do que ninguém, não sabia mais do que ninguém, não merecia nada a não ser o inferno. Mas aí eles entendiam que o sangue cobria essa imperfeição e que o Espírito liberava a sua perfeição por misericórdia. Quando chega neste ponto, irmãos, ressurreto dentre os mortos. Então o sangue cobre a nossa imperfeição. 1 João 9, se confessarmos, o sangue nos purifica de todo pecado. 2 Coríntios 3,5 diz que nos foi concedido andar agora no ministério não da letra, mas do Espírito. E novidade de vida. Nos foi concedido. Agora eu te digo, irmãos, a lei áurea foi concedida e muitos escravos não foram libertos. Por décadas e por séculos. Nos foi concedido. Nós temos essa condição de prosperar no deserto, de sarar, de gerar milhões de discípulos. Nos foi concedido, mas só vamos perceber isto se formos humildes. E quando você perceber, você não tentará crer. O crer será uma coisa natural. Porque quando a revelação vem, a fé é uma coisa natural. Pedro diz, eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido, você está entendendo? Se eu orar para o enfermo e ele ser curado, passa a ser uma coisa natural. Você não espera outra coisa, você não se assusta, nem fica impressionado. Pedro diz, porque você está impressionado que esse aleijado doa, gente? Entende? Quando você tem a revelação,
A fé não é um esforço. Tá bom, eu vou tentar, sim, em nome de Jesus, Ele é meu pastor, sim, não vai faltar. Não é uma tentativa, um poder mental. É uma condição que você entra e aí você vive isso como a tua respiração. E Deus está nos conduzindo para isso. Amém? Em 2 Coríntios 13, 3, 2 Coríntios 13, 3, visto que buscai uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso. Amém, amados? Então, o Espírito que flui em nós, ele é perfeito, irmãos. O que o Senhor faz através da minha pregação? Sabe o que Ele faz? Assim, ó. Um pouco que eu aprendi com Ele, Ele transmite para o Humberto, por exemplo. E um pouco que eu não soube falar, Ele conserta. E um pouco que eu não soube falar, Ele multiplica e Ele acrescenta e Ele vai lá e faz. Então Ele opera em mim, corrige o que eu fui imperfeito, coopera por fora e multiplica e ainda acrescenta. Com um Deus como este, estamos bem. Agora, quando percebemos isso, começamos a esperar a abundância. Inevitável. Moisés esperava que os sinais fossem acontecer, não é verdade? Só para nós concluirmos, Hebreus 4,16. A gente vai ter uma reunião maravilhosa, breve, né, de conselho, aqui após a nossa oração, porque amanhã nós vamos ter assembleia. Então o pastor Riclávio, uma bênção, tem nos ajudado bastante, veio para trazer algumas informações ali e nos ajudar também. E vamos fazer uma oração, né, pela assembleia, você que puder participar. Se não, você ora. Amanhã teremos a ceia. Fiquei feliz, o pastor Riclávio conseguiu uma van. Alguns irmãos lá de Colombo vão participar da ceia conosco, né? Vai ser uma bênção poder estar junto, tirar uma foto histórica aqui na frente com todo mundo, né? Guardar de recordação. Amém? Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos deixar o que, amados? Antes de deixar graça. O que tem que achar antes de deixar graça? Misericórdia. Antes de Deus te abençoar, Ele precisa te perdoar. Antes de Deus operar através da sua vida, Ele precisa cobrir com sangue. Antes dEle operar através da tua oração, Ele tem que te perdoar. Antes dEle operar através da tua sombra, Ele tem que te perdoar. Porque nós estamos sempre falhando, irmãos, até por pensamento, até por sentimento. Nós às vezes carecemos da glória de Deus sem perceber. Porque está no nosso espírito, mas a gente não percebe. São palavras que não deviam ser ditas, são pensamentos, são reações, são sensações, não sei. A imperfeição está aí. É um fato. Temos o espírito? Temos uma carne. Isso é um fato. Então a carne, vamos lidar com o sangue. Porque aquilo que não pode ser purificado com sangue na lei, o que era purificado com? Fogo. O que não podia ser purificado com sangue, era purificado com fogo. E aqui o que é purificado com o sangue é a nossa carne, e o espírito flui, é o fogo do Espírito Santo. Agora, o que não pode ser purificado com o sangue, Rosana, será purificado com fogo eterno. O que não se limpou pelo sangue é o fogo eterno. Isso é forte. Então, antes de Deus abençoar, Ele precisa purificar as nossas ofertas. Até as nossas lágrimas têm que ser purificadas pelo sangue de Jesus, para ser lágrimas sinceras, porque às vezes tem um pouquinho de egoísmo, de vaidade, de religiosidade. Tudo do ser humano, tudo do ser humano é imperfeito. Tudo do nosso espírito é perfeito. Aqui está. Dois lados da moeda. Nossa oração é imperfeita, nossa pregação é imperfeita, nosso evangelismo é imperfeito, nossa oração é imperfeita, nossas palavras são imperfeitas, mas o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Então, antes de Deus abençoar, Ele precisa perdoar, purificar. Portanto, o homem que teme o Senhor, ele está sempre respeitando a santidade de Deus. Ele vai impor a oração, Senhor, cobre com o teu sangue. Ele vai orar, Senhor, cobre com o teu sangue. Ele vai abrir a Bíblia, Senhor, cobre com o teu sangue. Ele vai dirigir o carro, Senhor, cobre com o teu sangue. Senhor, me leva ao arrependimento, sonda o meu coração, vê se tem alguma coisa te ofendendo, vê se tem alguma coisa que eu não estou percebendo. Então, ele está sempre, não debaixo de culpa, mas em arrependimento. Porque culpa é uma coisa, arrependimento é outra. Tem gente que vai da teologia aí, que viver debaixo do sangue em arrependimento é falta de fé. Quando, na verdade, isso é apropriação
desta capacidade de ter a sua carne sujeita. Porque se a tua carne está coberta com o sangue de Jesus, ela não vai apresentar nenhuma bactéria para estragar a excelência que vai fluir. Ó, tua carne está debaixo do sangue. Você vai orar, a perfeição vai fluir e a carne não vai estragar. Não vai barro junto. Mas se não está coberto com sangue, o que acontece? A perfeição vai junto com o barro, estraga tudo, irmão. Tudo que não está debaixo do temor do Senhor, o Senhor diz, tudo que eles oferecem naquela mesa é imundo. Todas as obras, todos os cultos, todas as orações, porque uma pessoa que tem consciência do sangue, amado, tudo que ele faz é imundo. A gente começa a dizer, Senhor, Deus sou poderoso, Senhor, irmão, baixa a bola, vai pro pó, você está falando com Deus, não sejam muito suas palavras, gente do Senhor. Parece a metralhadora, bate nos Deus agora, Satanás, irmão, calma, baixa a bola, menos. Humilhais, os que o Senhor diz lá, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, está vendo? Porque nós precisamos do sangue em todo o trajeto. Assim como nós precisamos do Espírito todo o trajeto. E oração sem humilhação está contaminada. A obra que esse povo faz está tudo contaminada. Isso é culto que não tem sangue, irmão. Oração que não tem sangue, pregação que não tem sangue, louvor que não tem sangue. Porque, olha, irmãos, não podemos misturar intimidade com familiaridade. Moisés foi indo lá e tira o pó do seu sapato aqui para o seu santo. A gente tem familiaridade. E aí, Deusão, como é que está aí? Ei, rapaz, calma aí. Intimidade é uma coisa, familiaridade é outra. Respeita a santidade de Deus, porque Ele é santo, 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 certo? Então precisamos respeitar humildemente. Ao entrar diante da Bíblia, ao entrar diante de Deus em oração, ao impor a mão sobre alguém, lembre-se, você tem uma carne. E esta carne, meu amado, só Deus discerne. E por via das dúvidas, taca sangue aí, que se estiver errado, já foi. Melhor, certo pelo duvidoso, vamos levar que tem alguma coisa, né? Hebreus 9:22, para nós concluirmos e orarmos. Amados, então, misericórdia e graça. Tem gente que só quer a graça, Humberto. Me lembro de uma irmã conhecida do pastor Geraldo que falou, eu estou orando, pastor, essas crentaiadas estão dizendo aí misericórdia, dizendo, eu não quero a misericórdia, eu quero o poder de Deus. Misericórdia não. Mas sem a misericórdia, como é que você vai alcançar a graça contaminado? Se a graça de Deus é no Espírito, não é verdade? Hebreus 9:22 diz assim, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Toda oferta que fosse oferecida em Israel tinha que ser coberta com sangue. Entende? Não podia ser aceita. Então tudo que eu e você fazemos só é aceito por Deus em Cristo. Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem mim, nada podeis fazer. Então, se eu vou, posso até estar cheio do Espírito, posso até estar cheio do Espírito, mas se eu não estou em Cristo, faltou conexão. Juntos e ligamentos, irmão. Em Cristo, no Espírito, rumo ao Pai. Para a glória dele, por a misericórdia das pessoas. E para a ira contra Satanás. Para a desgraça de Satanás. Para estragar o dia do capeta. Para estragar a festa do capeta, estamos aqui. Então, o que vemos é que quando tem todas essas juntas e ligamentos, se eu estou em Cristo, no Espírito, a excelência vai fluir. Mas muitas pessoas perdem essa simplicidade. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Cuidado para não perder a simplicidade de Cristo do Evangelho. Tem gente que precisa mais do sangue, porque ele é assim com Deus, ó. Nem tem que se arrepender, que tem que se arrepender é o miserável do ímpio lá que tem que se arrepender. Porque eu estou fazendo tudo certinho. Graças a Deus, eu sou uma pessoa tão boa, pastor. Eu faço tudo certinho. Mas os irmãos erram, mas eu não erro não. Eu estou num acertamento assim, ó. Eu estou andando 24 horas por cento no Espírito agora. 24 horas por cento. Quem pensa que chegou lá, não entende o que Paulo disse, escreveu metade do Novo Testamento e diz, olha, eu não cheguei lá ainda. Então, aquele que for humilde entenderá e continuará recebendo revelação. Mas aquele que ensoberbecer, pare de receber revelação. Ele estaciona. Porque Deus esconde dos soberbos e revela aos humildes. E o humilde não é aquele que fica se denegrindo. O humilde é aquele que toma a graça.
para a glória do Senhor. Queridos, nós vamos continuar com o tema, tem sido bênção.